Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Guilherme e dessa vez, nessa sequência de videoaulas, eu vou corrigir com vocês a prova do vestibular da UFPR 2026, beleza galera? Essa prova que aconteceu agora, há poucos dias atrás da gravação desse vídeo, que foi no dia 5 de outubro de 2025. Então a UFPR tem esse sistema, né? O ano aqui do processo seletivo é o ano seguinte, né? Que seria o primeiro ano do pessoal aí que passar. Essa aqui era a questão número 1 de matemática e eu vou corrigir aqui as questões de matemática, lembrando que o foco do canal, o foco dos meus vídeos, não é simplesmente pegar e resolver e fazer você chegar aqui na resposta certa e tchau. A ideia é deixar vídeos para que o pessoal possa estudar através da resolução de questões, que eu sempre vou defender como a melhor forma de estudar, seja para um concurso, para um vestibular ou para qualquer prova. Você faz as questões anteriores daquela banca e estuda da melhor maneira possível. E assim, eu estou deixando aqui um raciocínio de resoluções para essas questões. Vamos lá então. Começando pela questão número 1, essa acho que foi uma das provas mais tranquilas de matemática, na minha opinião, dos últimos 5, 6 anos, mais ou menos. Era o seguinte, ó, o preço de um livro está com 15% de desconto em uma promoção. Nessa promoção, esse livro custa R$ 51. Ou seja, quando você pega aquele valor original do livro e desconta 15%, isso acaba ficando em 51. Assinale a alternativa que corresponde ao valor desse livro sem o desconto. Quer dizer, qual é que é o valor original desse livro? Essa questão ela tem duas opções para você resolver. Duas vertentes de raciocínio e que, obrigatoriamente, lógico, você tem que chegar ao mesmo resultado. A primeira resolução seria a forma algébrica, em que você vai pegar essas informações e vai trabalhar na forma de álgebra. E é claro, né, tem a outra opção que eu ia estar aqui, que é a regra de 3, que muitos têm mais familiaridade e mais tranquilidade nisso aqui, mas também não deixa de ser uma forma algébrica de trabalhar. Como que eu poderia interpretar essas informações aqui de forma algébrica? Ora, se você tem um livro que custa X reais e você tira 15% desse valor, isso nos resultaria em R$ 51, que é o preço dele com desconto. Mas não é assim que nós trabalhamos de forma matemática no sistema decimal. Para nós falarmos, por exemplo, nós nos referirmos assim a outros valores que eu vou dar como exemplo. Se você quisesse saber quanto que é 20% de 230, como é que você faria isso aí? Ora, 20% de 230. Você escreve essa informação percentual em forma numérica, pode ser 20 centésimos assim, ou também dessa forma, como você preferir. Eu sempre prefiro trabalhar com frações, e você vai multiplicar esse valor pelo valor que você está tentando descobrir quanto é essa porcentagem aqui, beleza? Então, como que fica a lógica disso aqui? Se você tem um livro que custa X reais e você desconta 15% de X, que é desse valor aqui, muita gente fez e esqueceu de colocar o X. Aí já era, você está descontando aqui 0,15, né? Como se você pegasse o valor do livro e tirasse 15 centavos e não 15%. Então, você terá o valor de 51. Trabalhando com isso aqui, galera, você poderia simplificar essa fração, dividindo aqui por 5 e aqui por 5. Numa fração, tudo que você faz no numerador, você é obrigado a fazer no denominador e vice-versa. Dessa forma, 15 dividido por 5, opa, botei igual aqui, não é menos, fica 3, e 100 dividido por 5 é 20. Isso aqui vezes x igual 51. Tirando um mínimo múltiplo comum aqui, nós temos 20x menos 3x igual a 51. 20x menos 3x, 17x sobre 20 igual
a 51. 17x é igual a 51 vezes 20, que dá 1020. X igual a 1020 dividido por 17. E fazendo essa divisão, você vai chegar no valor 60. Você encontraria a resposta por esse caminho. Mas beleza, professor, todas as correções que eu assisti foram pela regra de 3. E eu prefiro a regra de 3. Tudo bem, galera, eu estou querendo aqui fornecer para você um estudo. Ó. Saiba que se você utilizar raciocínios algébricos dessa forma, você vai conseguir chegar nas respostas. E como que eu pensaria na regra de 3 nesse caso? Bom, você tem as informações de 15%, as informações numéricas, e R$51. Então você está trabalhando aqui com dinheiro e porcentagem. Agora, esse livro ele custa, ou custava originalmente, um valor que você não sabe. Aí que eu falei para você, né? Você vai acabar trabalhando com álgebra do mesmo jeito. Então você sabe que esse valor original era o equivalente a 100%. Só que aí você descontou esse valor de desconto, que é de 15%. Você não sabe. Mas o que você sabe? Você sabe o valor que ele custa em dinheiro, tirando esses 15%. É como se você imaginasse esse gráfico assim, ó. Você tem aqui o valor do livro e você tira aqui os 15%. Sobram quanto aqui, galera? Exatamente 85%, fazendo um gráfico bem rapidão, né? Esses 85% restante é que são equivalentes aos R$51. Ah, professor, agora sim clareou as ideias para mim. Beleza. Então, 85% do valor desse livro é o equivalente a R$51. Beleza? Feito esse entendimento, você faz a multiplicação cruzada ali, 85x igual a 51 vezes 100, e x igual a 5.000. Esse 5 aqui está sendo cada vez mais zoado, né? 5.100 dividido por 85. E a resposta dessa divisão é exatamente 60. Beleza? Então você chegaria na mesma resposta, que seria aqui a letra B do gabarito, R$60, o valor do livro sem o desconto. Minhas considerações finais. Qual que é, professor, que você me indica fazer a técnica, que é a técnica mais tranquila? Isso vai depender, galera. Depende, não existe uma técnica melhor. Porque às vezes você tem mais, vamos dizer assim, lisura para fazer as coisas de forma algébrica. Eu considero isso daqui como sendo algo que você precisa gastar menos neurônios para fazer. Basta dominar a manipulaçãozinha algébrica bem de boas aqui. Nessa forma de regra de 3, nesse caso, também é tranquilo. Você vê que os passos aqui são pequenos, né? Claro, considerando que você tem que fazer a divisão ali também na mão. Mas você precisa ter esse raciocínio cuidadoso aqui. Pensar, pô, peraí, eu estou descontando os 15% para ter esse valor de 51. Então é o restante, né, dos 100%. Então você desconta 15% do 100, aí sobra 85. Então, os R$51 é o equivalente a 85% desse livro. Tem que tomar esse cuidadinho, mas nada que um pouco de prática vai te trazer. Beleza? Então, na sequência dessa playlist, eu vou corrigir as questões, lembrando que em algumas provas as questões estiveram não nessa ordem, né? Essa aqui não era a número 1, talvez, da sua prova, nem em consequência aqui a 2 seria a 2 da sua prova, porque essas questões são embaralhadas. Mas eu peguei o arquivo da prova padrão ali jogado no site da UFPR, então eu vou seguir essa sequência aqui numérica que eles mandaram. Beleza, galera? Valeu e na sequência vamos para a próxima.